Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 16. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo e nós vamos estar lendo. Graças a Deus. Claro que nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma base sólida para a igreja que estava fundada em Gálatas. Ele trata de alguns assuntos que são assuntos de fundamental importância para o crescimento, para a estrutura espiritual dos irmãos daquela época e, naturalmente, para a gente hoje. Em pleno século XXI, a Bíblia, ela é atual. Não existe nenhum livro na Terra mais atual do que a Bíblia Sagrada, os seus ensinamentos, a maneira que ela nos orienta a ter uma vida digna, uma vida de retidão. A Bíblia, ela é atual. Versículo de número 16 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele traz agora uma relação das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que nós precisamos observar é dois pontos que são pontos fundamentais para nos conduzir. O primeiro ponto, o apóstolo ele trata sobre essa batalha e essa guerra que existe entre a carne e o espírito. E ele chega a dizer que um
guerreia contra o outro, para que não façais aquilo que quer, ou aquilo que quereis. Então percebam que esta batalha, ela é interna, é dentro de cada um de nós, não é uma batalha externa. Ela se torna externa quando nós verbalizamos, quando nós agimos, quando nós temos alguma ação por meio do corpo. Enquanto isso não ocorre, a batalha ela é interna. É a carne guerreando com o espírito dioturnamente, todos os dias. Quando a gente levanta cedo, começa a batalha. Até o momento em que a gente deita para o nosso repouso, essa batalha ela é diária. E nós precisamos ficar bastante atentos, porque quem vai posicionar ou quem vai ditar o ritmo desta batalha somos nós. Porque essa batalha é interna, dentro de cada um de nós. Agora é nós que vamos dizer quem vai vencer. Se é o espírito ou se é a carne. E aí o apóstolo Paulo, ele agora traz uma relação de 17 obras da carne. 17 obras da carne. E a gente precisa ficar atentos para saber se nós estamos dando espaço para essas coisas dentro de nós. Porque não é uma questão de mostrar para A ou B, mas é uma questão pessoal, é questão nossa. Porque o nosso comportamento vai dizer para onde estamos caminhando. Quando eu pego agora as obras da carne e começo a satisfazer, ou seja, a realizar aquilo que a carne me impulsiona a fazer, naturalmente eu estou dando ferramentas e condições para que a carne sobreponha ao espírito. E a questão aqui é que essas coisas acontecem tão naturalmente dentro de nós, que por vezes nós nem observamos, mas já está acontecendo. Quando ele começa a descrever quais são essas obras, só que antes disso ele diz, olha, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo desse jugo. Então qual que é o grande segredo para nós? É buscar todos os dias ter a orientação do Espírito Santo. Buscar desenvolver essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo que fala, ele sussurra em nossa consciência. Geralmente, quando nós vamos fazer alguma coisa que é contrário à vontade do Espírito, a nossa consciência nos acusa. Ela sinaliza: não vai, não fale, não haja. Só que às vezes a gente é tão impulsionado pelo calor do momento, seja em casa, seja no trabalho, seja numa roda de amigos. Às vezes a gente é impulsionado ao ponto de não conseguir segurar. E quando a gente cede, nós estamos alimentando e dando ferramentas para que a carne possa subjugar o espírito. E aí a gente começa a deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. E isso é muito sério.
Porque quando eu deixo ou eu permito que a carne ela começa a realizar o seu desejo, a colocar o seu instinto para fora, eu vou começar a colocar o Espírito de Deus, que é aquele que deve me direcionar, me impulsionar para aquilo que é louvável diante de Deus, eu vou começar a colocar ele em cadeia. E eu vou começando a enfraquecer-me espiritualmente. Se eu tinha desejo de orar, já não estou tendo tanto desejo de orar assim. Se eu gostava de ouvir louvores, de meditar nas letras dos hinos, eu já começo a não dar tanta importância a essas coisas. Porque o Espírito Santo, ele me impulsiona para as coisas de Deus. A carne me impulsiona para as coisas do mundo. Então, quando eu começo a me sentir desmotivado, naturalmente, eu estou permitindo que a carne venha comandar o meu querer. E lembrem, os senhores e senhoras, que esta guerra ela é contínua. Ela não é uma guerra que tem intervalo, que tem trégua. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a carne fica furiosa. Claro que quando eu parto para a oração, para o jejum, para a leitura bíblica, eu estou naturalmente subjugando essa carne aos pés da cruz. E a vontade do Espírito, ela vai predominando dentro de mim. Eu sei que todos nós já vivemos fases. E eu já vivi, eu creio que você também já tenha vivido em algum período da sua vida, aquela fase onde a gente, se pudesse, morava na igreja. Se pudesse, a gente vivia o tempo inteiro na igreja, se envolvendo cada dia mais com as coisas de Deus. Aquela fase que a gente olha para o pecador, olha para aquela pessoa que é viciada no álcool, e a gente chora de compaixão. Aquele desejo de ver aquela alma sendo resgatada. Aquele desejo de ver o jovem que está envolvido com drogas sendo liberto. Essas fases, ela precisa ser uma fase contínua em nossas vidas. Só que a gente vai meio que acostumando com essas coisas. E a gente passa a olhar para a vida do moribundo, para a vida daquele que está envolvido com coisas erradas, a gente passa a olhar de uma forma tão natural. E a gente se acostuma muito rápido. Vou dar um exemplo para vocês. Há algum tempo atrás, quando a gente via, por exemplo, alguém que foi morto a tiro, de briga, de faca, a gente ficava consternado, a gente ficava triste, aquilo ficava na nossa cabeça o tempo todo, a gente chorava. Hoje a gente viu alguém que foi assassinado, a gente só passa, olha e segue a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Porque a gente está meio que acostumado com essas coisas. Uma coisa que não pode acontecer na nossa vida é acostumar com a presença de Deus. Acostumar com as vitórias. Acostumar com aquilo que Deus está fazendo. Porque quando a gente se acostuma com a presença de Deus, a gente baixa a guarda. E quando a gente baixa a guarda, o perigo da queda é muito grande. Quem não se lembra de 2 Samuel 11, quando os reis, era a época dos reis irem à guerra, Davi estava tão acostumado em vencer, tão acostumado com a presença de Deus, que diz assim, não, os capitães
vão para a guerra, eu vou ficar agora. Eu sei que Deus vai nos dar essa vitória, então podem ir tranquilo, eu vou ficar aqui. E o que aconteceu com Davi? Enquanto os seus soldados estavam guerreando, Davi estava descansando no palácio. E nesse momento de descanso, ele baixou a guarda. Ele olhou da sacada do seu prédio e viu uma moça, uma mulher, esposa de um soldado dele. E vocês conhecem o relato bíblico. Ele se relaciona com esta mulher, manda matar o marido da mulher. Davi se desviou completamente, porque ele simplesmente havia acostumado com as vitórias, com as bênçãos, com a proteção de Deus. Deus estava com ele e ele vencia todas as guerras, todas as batalhas. Quando a gente se acostuma com a presença de Deus, que é manifesta em nós através do Espírito Santo, a gente corre um sério risco de ficar desmotivado, de perder o alento, de perder a vontade de fazer as coisas, a vontade de orar. Porque quando a gente está sentindo esse calor da presença e ela move em nós ao ponto de gerar em nós ânimo, coragem, vontade, a gente fica animado. Quem não já passou pela fase de orar 3 horas da manhã, cansado do trabalho, mas levantava e orava 3 horas da manhã? Quem não já viveu a fase de orar 5 horas da manhã? Mas aí vai se acostumando com essas coisas. E a gente pensa que está sendo guiado pelo Espírito, mas nós já deixamos o Espírito de lado. E estamos sendo guiados pelas nossas motivações pessoais. O apóstolo Paulo está trazendo uma advertência aos irmãos galácios, dizendo: andai em espírito. Se sois guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo do jugo da lei. Vocês não estarão sendo subjugados, porque o Espírito de Deus vai direcioná-los a viver uma vida plena. A nossa alma, ela tem que ansiar, tem que desejar a presença do Espírito Santo. Só que existe um detalhe que precisamos levar em consideração. Para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. E o mais interessante, pastor Oséias, que o preço que se paga para ser guiado pelo Espírito Santo, esse preço que se paga é antecipado. Eu não sei se você já pegou isso. O preço que se paga para ter a presença do Espírito Santo é um preço antecipado, diferentemente do preço que se paga em usufruir das obras da carne. Você paga um preço para ser usado, para ser guiado pelo Espírito Santo. O preço você paga antes. Mas se você der lugar à carne, o preço você paga depois. Então, para que eu tenha esse privilégio que é dado a todos, de ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso abdicar, eu preciso abrir mão das obras da carne. Eu preciso ter coragem para tomar as decisões de abrir mão dessas coisas. E aí nós vamos ler novamente aqui as obras da carne, para que a gente possa refletir e saber se a gente ainda está dando espaço para alguma delas aqui, ou algumas delas. Versículo 19 diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí nós precisamos fazer uma reflexão para saber se nós estamos dando espaço para algum item desse aqui. Se nós estamos dando espaço a essas coisas, nós precisamos resolver essas coisas. Por quê? Porque é a nossa vida espiritual que está em jogo. Uma coisa que a gente precisa pensar sempre é que cada um de nós, individualmente, na nossa particularidade absoluta e total, vamos ter que prestar conta diante de Deus. Às vezes, enquanto aqui estamos vivos, nós temos amigos, temos grupos, temos pessoas que nos socorrem, que nos ajudam, que são nossos parceiros. Tudo isso é válido e é muito bom, porque ter amigos é coisa boa, ter parceiros, ter colegas, isso é maravilhoso. Só que chegará um tempo, um período, em que nada disso vai ter importância. Por quê? Porque a hora que eu tenho, ou que eu terei de prestar conta das minhas ações, é uma questão pessoal, é individual. Não tem filho, não tem esposo, não tem esposa, não tem avô, não tem ninguém. É individual. É por isso que eu preciso ter cuidado, porque é a minha vida que está em jogo. Eu preciso cuidar de mim. Na questão espiritual, a gente ajuda uns aos outros, claro, mas na sua essência, é cada um por si. A minha particularidade com Deus, ela de fato precisa ser. E aí eu vou caminhando, e o versículo 22, o apóstolo, ele traz um relato do fruto do Espírito e os seus gomos. E isso é maravilhoso, e a gente precisa prestar atenção nisso. Porque enquanto o fruto da carne tem 17, as obras da carne, perdão, tem 17, olha a quantidade do fruto do Espírito, porque é um. O fruto do Espírito é um, mas aí tem os seus gomos, onde o apóstolo coloca, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Por quê? Porque o amor, ele vai gerar o gozo. O amor vai gerar a paz. O amor vai gerar a longanimidade. O amor gera benignidade. O amor gera bondade. O amor gera fé. O amor gera mansidão. O amor gera temperança. É por isso que a gente precisa ficar atento aqui. Porque enquanto as obras da carne são 17, o fruto do Espírito é apenas um. Se eu tiver amor, eu já venci. Porque o amor, ele rompe barreiras. Porque o amor, contra o amor não há lei. O próprio apóstolo fala, não há lei. Olha lá, contra estas coisas, está dizendo o quê? Contra o amor e os seus gomos, não é lei. Como é que está o nosso amor? E esse amor que nós estamos falando
não é qualquer amor, não é. É o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Aí nós vamos observar um detalhe importante. Se é o amor de Cristo, o que Cristo fez? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. De sorte, obrigado Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, sendo, próximo versículo, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja bem, o que fez Jesus ir para a cruz? Foi o amor. Eu vou mais longe, o que fez o Verbo se tornar carne? Foi o amor. O que fez Jesus suportar toda a humilhação que ele teve na casa do sumo sacerdote, ser zombado, cuspido, levar soco, chicote, ao ponto de sua carne ficar dilacerada. O que foi? Qual foi a motivação de Jesus? O amor. O amor fez ele subir a via de Jerusalém carregando a sua própria cruz. O amor. O amor de Jesus fez ele dizer na cruz, quando estava próximo à morte, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. É o amor. O apóstolo Paulo está tentando colocar no coração dos irmãos de Gálatas que o amor, ele é a peça fundamental. E hoje, o Espírito de Deus está dizendo a mim e a você que o amor é a principal arma que nós temos para vencer qualquer tipo de problema. O amor. Porque quem ama se sacrifica. Quem ama paga o preço. Quem ama perdoa. Quem ama dá a mão. Quem ama ajuda. Porque se eu entendo que o amor é a minha principal arma para vencer, principalmente as minhas batalhas espirituais, porque o amor, ele limpa. Agora você imagina, vamos comparar aqui o amor de Jesus, que não tem outro igual. Vamos pensar no Criador do universo, que criou todas as coisas, dono de tudo e de todos.
Ele ama a gente antecipadamente. Nós ainda nem tínhamos sido formados. Ele já nos amou. E a questão maior é que Ele sabia que nós iríamos errar. Ele sabia que nós iríamos pecar. Ele sabia que nós iríamos trair. Mesmo assim, Ele depositou o perdão. Quem não lembra de Judas, quando chegou lá no Monte das Oliveiras, chegou com aqueles outros, com paus, com armas, e Judas combina com os seus, dizendo: aquele que eu beijar, esse é o Jesus, o Cristo. Ele chega, beija na face de Jesus. Jesus olha para ele e diz: amigo. Essa expressão de Jesus, amigo, Jesus estava dizendo: eu sei o que você veio fazer, eu sei exatamente o que você veio fazer, mas estou dizendo para você já antecipado, está perdoado. Que amor é esse? Que a gente não consegue exercer, nem pelo menos um pouquinho, porque às vezes nós estamos tão voltados ou tão sedentos, às vezes estamos tão fragilizados com a nossa carne, que nós não conseguimos entender esse amor. O amor de Cristo. Eu preciso olhar para o amor. Eu preciso olhar para esse amor que Paulo está dizendo. Eu preciso olhar para esse amor que João está dizendo no capítulo 3. Eu preciso olhar para esse amor e tentar, pelo menos tentar exercer um pouquinho desse amor. Amar como Cristo amou. Esse amor fez com que Cristo vencesse a morte. Ele amou tanto o ser humano, e porque Ele amou tanto, Ele não peca. Porque Ele sabia que se Ele pecasse, todo o projeto estava fracassado. E porque Ele amou, Ele venceu, não pecou, e porque não pecou, a morte não teve poder para segurá-lo. Meus irmãos, vamos exercer esse amor de Cristo. Vamos exercer esse amor de Cristo em nossas vidas. Em nossas vidas, para benefício próprio. Para benefício próprio. Quando você lê os evangelhos, você percebe Jesus perdoando o tempo inteiro. A Bíblia diz que no período em que Jesus estava realizando o seu ministério, vocês lembram dos fariseus? Há um relato na Bíblia que muitos fariseus se converteram, e Jesus os perdoou. Quem eram os fariseus? Aqueles que vestiam a capa de santidade, mas por dentro parecia um sepulcro caiado. Os fariseus eram aqueles que ficavam na porta, nem entrava e nem deixava os outros entrar. Os fariseus eram aqueles que colocavam a carga sobre os outros, mas eles mesmos não carregavam nada. E esses camaradas, parte deles se arrependeu e Jesus perdoou. A salvação da nossa vida, ela excede muito aquilo que às vezes nós estamos pensando. A justiça de Cristo, ela é extremamente criteriosa, apesar de que no processo da salvação Ele exerce a misericórdia. Mas por mais que Ele está exercendo a misericórdia para com os homens, isso não vai burlar
a sua justiça. Porque no processo da salvação, no dia do arrebatamento, não tem o bonzinho, não tem o bonitinho, não tem aquele que tinha, que dava, não existe isso. Todos estão no mesmo nível. Todos estarão sujeitos. Então o que eu faço? Ainda tenho tempo, nós ainda estamos tendo tempo. Vamos buscar exercer o amor de Cristo em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, em nosso trabalho. Exercer o amor é fundamental para o nosso êxito na nossa caminhada espiritual. Analise depois em casa, leia um pouco mais a respeito disso e vamos crescer juntos, porque uma coisa é certa: Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos, de forma alguma, perder essa oportunidade. Não podemos, de forma alguma, deixar os nossos ouvidos espirituais fechados ao ponto de não ouvir o soar da trombeta. Precisamos estar com as malas prontas. Precisamos estar no ponto. Quando o trem passar, nós vamos entrar e vamos estar com Cristo eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Vamos falar com Deus. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade, por Teu amor. Obrigado, Jesus, por estar nos ensinando todos os dias como a gente é tinhoso, Pai. Como a gente é teimoso. Nós somos teimosos. Mas nos ajuda, Senhor. Insista um pouquinho mais conosco. A gente precisa do Teu auxílio. A gente precisa, Papai amado, do impulsionamento do Teu Espírito, para que a gente possa continuar caminhando em direção à Nova Jerusalém. Nos faça ter experiências contigo, Pai. Revela o céu para nós. Que este amor que o apóstolo Paulo fala, que este amor que o Senhor disse e João registrou, possa cada dia penetrar em nossos corações, ao ponto, ó Deus, de cada um de nós exercer esse amor nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas que estão próximo de nós. Pai, é no nome de Jesus que eu oro por Tua igreja. Oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui por uma razão ou outra. Certo é, ó Pai, que eu gostaria que o Senhor derramasse da Tua graça sobre cada um dos Teus filhos. Abençoa esta igreja. Abençoa, ó Deus, a cada um dos irmãos que aqui congrega. Que a Tua poderosa mão, ó Deus, venha estar com os Teus filhos. Assim, ó Deus, nós oramos, como também Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.